Após a ressurreição de Jesus Cristo, Cláudio César emitiu um decreto para que as pessoas parassem de roubar corpos dos sepulcros de Judá. Sem perceber, ele estava confirmando a ressurreição de Cristo. A inscrição de Nazaré é uma poderosa peça de evidência extrabíblica de que a ressurreição de Cristo já estava sendo proclamada logo depois que ele ressuscitou. É uma tabuleta de mármore, 24 polegadas, 61 centímetros, por 15 polegadas, 38 centímetros, escrita na língua grega antiga. Desde que a descoberta foi publicada em 1930, nenhum estudioso apresentou evidências para tentar refutar sua autenticidade. É um decreto resumido do imperador Cláudio, pronunciando a pena de morte em Israel para qualquer pego roubando corpos de túmulos. Normalmente, ladrões de túmulos roubavam objetos de valor, não corpos. Refere-se especificamente a pedras para selar sepulcros, um tipo especial de pedra usado na Judéia. Cláudio afirmou o seguinte em seu decreto imperial: é minha decisão em relação a sepulturas e túmulos, quem quer que os tenha feito para as observâncias religiosas dos pais, filhos ou membros da família, que eles permaneçam intocados para sempre. Mas se alguém acusar legalmente que outra pessoa destruiu, ou de alguma forma extraiu aqueles que foram sepultados, ou moveu com má intenção aqueles que foram enterrados para outros lugares, cometendo um crime contra eles, ou moveu a selagem de sepulcros, contra tal pessoa, ordeno a criação de um tribunal judicial, assim como se faz em relação aos deuses nas práticas religiosas humanas, ainda mais será obrigatório tratar com honra aqueles que foram sepultados. Você absolutamente não deve permitir que ninguém mova aqueles que foram sepultados. Mas se alguém fizer, desejo que o violador sofra a pena de morte e abrigo um título de destruidor de tumbas. Mateus registra uma das primeiras respostas aos relatos da ressurreição de Jesus. As autoridades farisaicas inventaram uma mentira descarada de que os discípulos haviam roubado o corpo de Cristo, Mateus 28:13. Seu objetivo era espalhar uma história alternativa explicando por que o corpo estava desaparecido e o túmulo estava vazio. Além disso, eles pagaram os guardas romanos para que Pilatos não soubesse disso. A inscrição de Nazaré é a resposta romana a esse mesmo caso. Em seu diálogo com o judeu incrédulo, Justino Mártir, que não viveu tantos anos após o período apostólico, de 100 a 165 d.C., também se refere a essas primeiras tentativas de explicar o túmulo vazio de Jesus. Mas, como eu disse antes, vocês enviaram homens escolhidos e ordenados por todo o mundo para proclamar que uma heresia ímpia e sem lei surgiu de um Jesus, um enganador galileu, a quem crucificamos, mas seus discípulos o roubaram à noite do túmulo, onde foi colocado quando solto da cruz, e agora engana os homens afirmando que ele ressuscitou dos mortos e ascendeu ao céu. Perceba que esse judeu admitiu que Jesus morreu por ordem dos judeus. A inscrição de Nazaré força os céticos a lidar mais profundamente com as duas principais visões concorrentes dos eventos: acreditar na ressurreição físico-literal de Cristo ou acreditar que seus discípulos roubaram seu corpo da tumba para perpetrar uma grande fraude religiosa. O relato da ressurreição de Cristo foi divulgado pela primeira vez pelos próprios apóstolos, e não foi uma invenção posterior dos cristãos do período pós-apostólico. A inscrição é uma excelente evidência que confirma esta verdade, e traz à mente a declaração de Paulo: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação e vã é a vossa fé. 1 Coríntios 15:14. Pôncio Pilatos saiu do cargo de prefeito romano da Judéia durante o reinado de Calígula. Obviamente, por razões que envolviam Jesus, os apóstolos e os fariseus. Historicamente, os judeus foram os primeiros a perseguir os cristãos. Cláudio também é mencionado em Atos 18, expulsando os judeus de Roma. Suetônio disse: como os judeus constantemente faziam distúrbios por instigação de Cristo, ele os expulsou de Roma. Esses distúrbios foram causados pelas objeções da comunidade judaica às contínuas pregações dos judeus e pagãos convertidos em Roma e sua insistência de que Jesus era o Messias, resultando em tensões com os judeus greco-romanos. Além disso, os judeus diziam que Jesus era o culpado. Os romanos tomaram maior conhecimento de Jesus Cristo quando ele morrera na cruz.
Assim, nesse quebra-cabeça histórico, podemos concluir o seguinte: Jesus ressuscitou e ficou na terra durante 40 dias antes de ascender ao céu. Os apóstolos e primeiros cristãos estavam pregando sobre a sua ressurreição. Os judeus pregavam o oposto. Houve tensões não apenas em Roma e na Judéia, mas em todo o Império Romano entre judeus e cristãos. Pilatos sabia disso, saiu do cargo e voltou a Roma. Cláudio César expulsou vários judeus de Roma por causa da pregação apostólica sobre o Cristo ressurreto. E por fim, Cláudio enviou um decreto em resposta ao túmulo vazio de Jesus e em resposta aos nazarenos. Por isso, Cláudio enviou esta inscrição para Nazaré, porque Jesus era chamado de Nazareno e Cristo.